Relato do inscrito Miguel. Inscreva-se no canal e vamos para o relato. Era uma noite gélida de outono na pequena vila de São Vítor, um lugar perdido entre montanhas cobertas de pinheiros altos e um rio sinuoso que serpenteava pelo vale como uma veia viva. A lua cheia pairava no céu, imensa e prateada, lançando um brilho espectral sobre as casas de pedra, os telhados inclinados e as ruas estreitas de terra batida. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo sussurro do vento que deslizava entre as árvores e pelo murmúrio distante da correnteza. Os moradores de São Vítor, gente simples e endurecida pela vida no interior, tinham o hábito de trancar portas e janelas assim que o sol se punha. Não era por medo de ladrões ou forasteiros. A vila era isolada demais para isso, mas por algo muito mais antigo, algo que habitava as histórias contadas ao redor das fogueiras e nas mesas do único bar da região, o Cantinho do Zé. Falavam de um lobisomem, uma criatura amaldiçoada que emergia nas noites de lua cheia, com olhos vermelhos como brasas e um uivo que atravessava a alma. Meu nome é Miguel Torres. Cheguei a São Vítor há pouco mais de 3 semanas, fugindo do barulho ensurdecedor da cidade grande e de uma vida que parecia me sufocar aos poucos. Queria paz, silêncio, um recomeço. Aluguei uma casa modesta na borda da vila, a poucos passos da floresta densa que se estendia como um manto negro ao redor do vale. A casa era antiga, com paredes de madeira desgastada e um telhado que rangia com o vento, mas tinha seu charme rústico. Durante o dia, eu explorava os arredores, caminhando pelas trilhas que cortavam os campos e as encostas, sentindo o cheiro fresco de ervas selvagens e o som dos pássaros que enchiam o ar. À noite, porém, eu notava como a vila mudava. As ruas ficavam desertas, as luzes se apagavam cedo, e um ar de tensão parecia pairar sobre tudo. No Cantinho do Zé, onde eu ia de vez em quando comprar cigarros ou tomar um café quente, ouvia as conversas dos moradores. Eles contavam histórias sobre o lobisomem com uma mistura de reverência e medo. Diziam que ele era alto como 2 pessoas empilhadas, com pelos negros que brilhavam sob a lua e garras capazes de cortar pedra. Seus olhos, segundo os mais velhos, eram o pior. Vermelhos profundos, como se carregassem o peso de uma maldição eterna. Alguns afirmavam que ele já fora um homem, outros que era um demônio enviado para punir os pecados da vila. Eu escutava, tudo com um sorriso discreto, achando que eram apenas contos exagerados para assustar crianças, ou passar o tempo entre goles de cachaça. Não acreditava em monstros, não depois de uma vida inteira enfrentando os horrores bem reais da cidade. Violência, solidão, desespero. Para mim, São Vítor era um refúgio, e aquelas histórias apenas folclore. Mas naquela noite, tudo o que eu pensava sobre o mundo mudou. Era uma sexta-feira, e a lua cheia estava no seu ápice, tão brilhante que transformava a noite em um crepúsculo, prateado. Decidi fazer uma caminhada ignorando os olhares de reprovação que recebi no bar mais cedo, quando mencionei meu plano. "Não vá para a floresta hoje, rapaz", disse seu Antunes, um homem magro de pele curtida e olhos fundos, enquanto limpava o copo com um pano encardido. "A lua tá cheia e ele não gosta de intrusos." Balancei a cabeça, rindo, e agradeci o conselho como se fosse uma piada. Peguei minha lanterna, um casaco grosso de lã e o canivete que sempre carregava no bolso. Um hábito dos tempos em que vivia em bairros menos amistosos. Saí de casa e segui pela trilha que levava à floresta. O chão coberto de folhas secas que estalavam sob minhas botas. O ar estava frio, cortante, e o cheiro de pinho e terra úmida enchia meus pulmões. Tudo parecia perfeito, até que ouvi o primeiro som. Foi um estalo seco, como um galho se partindo sob um peso considerável. Parei girando a lanterna ao meu redor. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando apenas troncos retorcidos e sombras, que dançavam com o vento. "Um cervo", murmurei para mim mesmo, tentando acalmar o leve aperto no peito. A floresta estava viva, afinal, coelhos, pássaros
talvez até um lobo solitário. Continuei andando, mas o silêncio que veio depois era diferente. Era pesado, opressivo, como se algo tivesse silenciado até os grilos. Então, veio o segundo som, um rosnado baixo, profundo, que parecia vibrar no chão sob meus pés. Meu coração deu um salto, mas mantive a calma. Podia ser um cachorro selvagem, pensei. Abri o canivete com um clique e chamei em voz firme. Quem está aí? Apareça! Nada. O vento soprou mais forte, balançando os galhos acima de mim, mas nenhum outro som veio. Decidi voltar. Não valia a pena arriscar por uma caminhada idiota. Dei meia volta, apressando o passo, quando ouvi algo que me fez parar. De novo. Passos pesados, rítmicos, acompanhados por uma respiração rouca e irregular. Não era um animal pequeno. Era grande, muito grande, e estava se aproximando. Virei a lanterna para trás e o feixe capturou algo na escuridão. 2 pontos vermelhos, brilhando como brasas, fixos em mim. Corri. Não pensei, não hesitei, apenas corri. As árvores passavam em borrões ao meu redor, os galhos arranhando. Meu rosto e braços enquanto eu abria caminho pela trilha. Os passos atrás de mim ficavam mais altos, mais rápidos, acompanhados por um rosnado que se transformou em um uivo. Um som tão poderoso que senti ele ecoar nos meus ossos. Tropecei numa raiz exposta, caindo de joelhos no chão úmido. A lanterna rolou para longe, parando a alguns metros e iluminando um trecho da trilha à frente. Levantei os olhos, ofegante, e foi então que o vi pela primeira vez. A criatura emergiu das sombras como uma visão de pesadelo. Era imensa, com pelo menos 2,5 metros de altura. O corpo coberto por uma pelagem negra e eriçada que parecia absorver a luz da lua. Suas pernas eram curvadas como as de um lobo, mas sustentavam um tronco musculoso e braços longos que terminavam em garras curvas e afiadas, brilhando como lâminas. O rosto era o que mais me aterrorizava. Uma mistura grotesca de homem e fera, com um focinho alongado cheio de dentes expostos, orelhas pontudas e aqueles olhos vermelhos que me encaravam com uma intensidade sobrenatural. Não era um animal, não era humano. Era algo preso entre os dois, uma abominação que não pertencia a este mundo. Levantei-me devagar, segurando o canivete com as mãos trêmulas. A criatura inclinou a cabeça para o lado, como se me avaliasse, e deu um passo à frente. O chão tremendo levemente sob seu peso. Meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas estavam paralisadas, presas por um medo que eu nunca sentira antes. Então ela falou. Não era uma voz clara, mas um sussurro rouco carregado de ódio e dor. Você não pertence aqui. Fiquei petrificado. Lobisomens não falam, certo? Isso era loucura, um delírio causado pelo pânico. Antes que eu pudesse responder ou mesmo processar as palavras, ela avançou. Joguei-me para o lado no último segundo, sentindo o deslocamento de ar quando suas garras cortaram o espaço onde eu estava. Rolei pelo chão, o coração disparado, e me levantei correndo novamente, dessa vez sem direção clara. Meu único pensamento era escapar, sobreviver. Corri em direção ao rio, lembrando de algo que ouvira no bar, que lobos e talvez criaturas como aquela evitavam água corrente. Cheguei à margem do rio, a correnteza rugindo sob a luz da lua como um animal vivo. A água era escura, refletindo o céu em tons de prata e negro. Olhei para trás e a vi vindo, mais rápida do que qualquer coisa daquele tamanho deveria ser. Sem opções, mergulhei na água gelada. O frio foi como um soco, cortando minha pele e roubando o ar dos meus pulmões. Mas nadei com todas as forças, atravessando a correnteza até a outra margem. Quando finalmente alcancei a terra firme, encharcado e exausto, olhei para trás. A criatura estava parada na margem oposta, os olhos vermelhos fixos em mim. Ela uivou novamente, um som de pura frustração e raiva, mas não atravessou o rio. Fiquei ali tremendo de frio e medo,
até o sol começar a nascer. A luz dourada se espalhou pelo vale, e a criatura desapareceu, como se a claridade a tivesse engolido. Voltei para casa mancando, a mente em frangalhos, o corpo coberto de arranhões e lama. No dia seguinte, arrastei-me até o cantinho do Zé e contei tudo o que aconteceu. Os homens me ouviram em silêncio, sem surpresa ou zombaria. Seu Antunes, o mesmo que me avisara antes, finalmente falou: "Você teve sorte, rapaz. Ele não atravessa o rio. É uma das regras antigas. Ninguém sabe por quê, mas agora ele te marcou, conhece teu cheiro, teu rosto. Melhor ir embora enquanto pode." Perguntei quem ou o que era ele. Seu Antunes tomou um longo gole de cachaça, os olhos perdidos em algum ponto distante, antes de responder. Dizem que é o velho Matias, um caçador que vivia na floresta há mais de 100 anos. Era um homem solitário, amargo, que perdeu tudo. Terras, família, para as mãos dos ricos que vieram explorar o vale. Diz a lenda que ele fez um pacto com algo sombrio, algo que vive nas profundezas da terra. Pediu força, vingança, imortalidade. O preço foi esse: virar o que você viu. A lua o chama e ele caça. Sempre caça. Alguns dizem que ele ainda tem um resto de consciência, que fala porque lembra quem foi. Outros acham que é só o demônio, zombando da gente. Fiquei em silêncio, absorvendo as palavras. Perguntei se havia como detê-lo, matá-lo. Seu Antunes riu, um som seco e sem humor. Já tentaram. Balas, facas, fogo. Nada funciona. Só prata, talvez. Mas quem vai chegar? Perto o bastante para tentar? Ele é mais velho que essa vila. E vai estar aqui quando todos nós virarmos pó. Naquela mesma semana, juntei minhas coisas e deixei São Vítor. Voltei para a cidade, para o barulho e a segurança do concreto. Mas a paz que eu buscava nunca mais encontrei. Nas noites de lua cheia, ainda sinto um arrepio, como se aqueles olhos vermelhos me seguissem, me vigiassem de algum lugar nas sombras. Às vezes, acordo de pesadelos, onde ouço aquele uivo ecoando e a voz rouca sussurrando meu nome. Talvez ele esteja esperando. Talvez eu nunca esteja realmente livre.